Bom, realizou-se esta tarde a reunião da estrutura de monitorização, agora das situações de calamidade, contingência ou alerta, consoante o espaço do território nacional que esteja em consideração. Como sabem, esta estrutura integra representantes das forças e serviços de segurança, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, os coordenadores, os secretários de Estado com funções de coordenação regional, do acompanhamento destas situações e secretários de Estado representantes da generalidade das áreas governativas. E diria que neste momento, hoje, nós centramos numa visão dupla de um país que deve responder e estar preparado para riscos múltiplos. Por um lado, a resposta àquilo que são os desafios da pandemia Covid-19 e do acompanhamento das medidas que têm sido adotadas para conter e para a pandemia e para consolidar uma resposta a uma situação de progressiva normalidade. Por outro lado, uma particular atenção aos riscos que, face à evolução meteorológica prevista para os próximos dias, que se colocam na frente de risco de incêndio rural. Relativamente à dimensão de resposta à pandemia, foi feito um acompanhamento da forma como este modelo diferenciado de aplicação de regras próprias distintas em 3 zonas diferentes do território nacional tem sido aplicado. Globalmente, quer as várias áreas governativas, quer as forças e serviços de segurança, têm uma visão muito positiva da forma como têm vindo a ser introduzidas as medidas de acompanhamento desta nova situação. Mas fazemos um apelo muito direto aos cidadãos que mantenham o respeito pelos comportamentos que são decisivos e a primeira resposta para evitar o risco. Comportamentos que têm a ver com a higiene pessoal, com o distanciamento físico, com a etiqueta respiratória e que levam fundamentalmente a que, neste tempo de verão, as regras sobre ajuntamentos, sobre frequência de praias ou de outras zonas de lazer, ou as regras sobre proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública sejam estritamente respeitadas. Durante estes primeiros 2 dias de nova situação jurídica, foram já aplicados 36 autos que determinam a aplicação de contraordenações por violação de situações várias previstas na resolução do Conselho de Ministros. Diria que o que é mais significativo é exatamente a nova medida sobre proibição de consumo de bebidas alcoólicas em espaço público. Foram 12 autos que foram aplicados em 2 dias relativamente a esse novo quadro normativo. E diria que aqui, no próximo fim de semana, as forças de segurança estarão muito atentas quer às zonas balneares, quer aos ajuntamentos, quer a estas situações que propiciam resultantes de consumo de bebidas na via pública. Também associado a horários de funcionamento ou à venda inadequada, designadamente de bebidas alcoólicas, foram encerrados 15 estabelecimentos nestes 2 dias e foram realizadas 6 detenções pelas forças de segurança. Eu queria, neste momento, destacar uma outra frente que também marca esta semana e marca este novo período, que tem a ver com as novas regras, desde 1 de julho, em matéria de fronteiras. Uma primeira palavra para testemunhar o profundo reconhecimento pela forma como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a Guarda Nacional Republicana, durante 3 meses e meio, fizeram aquilo que durante 35 anos não tinha sido feito. Porque há 35 anos
que não havia controle permanente de fronteiras e cerca de 650 elementos do CEF ou da GNR estiveram permanentemente nos postos de passagem autorizados 24 horas por dia, garantindo que as mercadorias passavam, os trabalhadores transfronteiriços exerciam a sua atividade profissional, que as atividades sazonais eram facultadas, mas que se garantia a segurança no funcionamento da fronteira. Essas centenas de elementos do CEF e da GNR foram deslocados, mas com grande profissionalismo, deslocados de outras zonas, designadamente de zonas litorais, exerceram estas funções, controlando um número muito elevado de cidadãos, de veículos, de mercadorias, com um assinalável sucesso. E por isso, como dizemos na nossa campanha, não abandonamos a fronteira. E, neste momento, a GNR e o CEF estão nas zonas de fronteira a fazer controles móveis aleatórios, mas controles móveis várias vezes ao dia nas 5 fronteiras com maior movimento e também estamos a distribuir, quer nas fronteiras terrestres, quer nos aeroportos, quer nas zonas de maior frequência de cidadãos estrangeiros, indicações que estão também disponíveis online, mas indicações em inglês, francês, espanhol e português, que se destinam a explicar quais são as regras que se vigoram em Portugal neste momento. Nós queremos visitantes estrangeiros, nós queremos turistas, nós queremos os nossos imigrantes de férias em Portugal, mas queremos com segurança, com garantia da saúde para eles próprios e para todos aqueles que estão em Portugal durante esta altura. E por isso, também na fronteira externa, como sabem, Portugal passou a autorizar voos relativamente a todos os países da União Europeia e desde o dia 1 de julho o número de voos nos aeroportos de Lisboa, de Faro, do Porto, cresceu significativamente, passou do número que era de pouco mais de uma dezena por dia para largas dezenas de voos, fundamentalmente oriundos de países da União Europeia ao longo destes primeiros dias do mês de julho. Igualmente, foi pedido às companhias aéreas que fosse de imediato adotados os procedimentos relativamente aos voos de países de fora da União Europeia que estão admitidos, países de língua oficial portuguesa, Brasil e Estados Unidos, mecanismos que garantam que os passageiros chegam com testes realizados na origem. Nós tivemos, desde então, um número limitado de voos, mas posso dizer-lhes que ontem, por exemplo, num voo proveniente de Boston, só havia um passageiro sem teste realizado e hoje havia, em voos de Newark e de Boston, foi montada uma estrutura de emergência que permitiu, sobretudo relativamente a cidadãos nacionais, que os testes fossem realizados no aeroporto, o que foi realizado num período extremamente curto, envolvendo o CEF, a Polícia de Segurança Pública e as estruturas da área da saúde, designadamente do INEM, que saudamos por esta prestimosa cooperação. Julgamos que estas situações têm a ver com os primeiros dias de aplicação do sistema, relativamente a pessoas já com voos comprados e que não estariam ainda informadas desta situação. Portanto, julgamos, dizem-nos que a partir do início da próxima semana, dizem-nos as companhias aéreas que fazem voos para esses destinos, que assegurarão, como regra, a realização de testes na origem. E, portanto, aquilo que apelamos, sobretudo nesta altura, em também o novo modelo de
equipas multidisciplinares nas 19 freguesias da área metropolitana de Lisboa que estão em situação de calamidade já está a funcionar. E que as forças de segurança, que anteriormente tinham a responsabilidade pelo contacto diário com as pessoas que estavam em confinamento obrigatório, passaram a ter, fundamentalmente, uma função de apoio a equipas multidisciplinares da proteção civil, da saúde comunitária, da segurança social, que em articulação com os municípios, visitam as pessoas que estão em situação de confinamento. E que nos permitiu, aliás, estabelecer já uma rede de cerca de 1000 locais de alojamento, dos quais, neste momento, apenas cerca de 90 estão ocupados, para pessoas que têm condições sociais, condições habitacionais que tornam difícil a realização do confinamento na sua residência habitual. Essa rede está definida, envolvendo estruturas do Inatel, das pousadas de juventude, estruturas de alojamento colocadas à disposição do sistema pelas Forças Armadas e caberá a estas equipas multidisciplinares, sempre que considerarem que as condições habitacionais das pessoas em confinamento obrigatório não são adequadas, poderão aqui determinar a sua transferência para uma destas localizações, para que possam aí passar o período de confinamento, de quarentena obrigatória. Estamos a falar, naturalmente, de pessoas que não carecem de cuidados de saúde mais exigentes, designadamente de natureza hospitalar. Mas queria, como lhes disse, falar-lhes de uma segunda dimensão igualmente de alerta, uma dimensão que tem a ver com o risco de incêndio rural. Nós podemos tomar todas as medidas de política, não podemos adiar o verão. E, por isso, o Ministério da Administração Interna concentrou-se em ter, este ano, um dispositivo especialmente reforçado e que, face à situação de risco que está identificada. Eu queria dizer-lhes que, no próximo domingo, nós teremos 235 dos 278 municípios do continente em situação de risco elevado, muito elevado, ou máximo, de incêndio rural. Cerca de 40 municípios, sobretudo no Algarve, na Beira Baixa, no Beira Alta e no interior transmontano, estão em situação de risco máximo de incêndio rural. E, para além das decisões de pré-posicionamento de meios nas áreas de maior risco, designadamente, por exemplo, com a deslocação de um grupo de ataque ampliado para o Algarve, reforçando previamente os meios que estão colocados no Algarve, aquilo que queria dizer a todos os portugueses é que temos de estar atentos também a este risco. E grande parte dos incêndios começam com atos que são da responsabilidade humana. O único incêndio de grande dimensão que tivemos este ano começou com o uso continuado, reiterado, de uma situação de risco de uma motorroçadora em trabalhos agrícolas. Ora bem, durante este período que começará este fim de semana, que se acentuará no domingo e continuará ao longo da próxima semana, é estritamente proibido fazer queimas e queimadas. É determinado que não devam existir quaisquer comportamentos que aumentem o risco de incêndio rural, como realizar churrascos ou grelhados em zonas rurais ou ter, naturalmente, comportamentos absolutamente irresponsáveis, como o clássico lançar uma beata para a zona rural para o caminho, à volta de uma estrada. O risco é elevado, nós estamos até hoje com resultados muito positivos, tal como tivemos nos 2 anos anteriores.
Estamos com uma área ardida que é, até hoje, 77% inferior à média dos últimos 10 anos, mas estamos no início ainda de um verão que será, nesta matéria também, um verão exigente. Os meios estão preparados, mas a conduta dos cidadãos é aqui decisiva para limitarmos o risco e também, nesta frente, termos os resultados que todos desejamos. Boa tarde. Queria perguntar-lhe relativamente à Inglaterra, que retirou Portugal da lista de países seguros que mantinha, mas ouvimos agora o Ministro a dizer que quer que os turistas venham para Portugal, e aquilo que lhe pergunto é se, afinal, Portugal é ou não um país seguro para vir, uma vez que a Inglaterra considera que não e, por isso, coloca os portugueses que lá cheguem de quarentena. E depois também perguntar-lhe se a Inglaterra adota esta medida com os portugueses, se não está em cima da mesa a hipótese de fazermos igual com os estrangeiros que cheguem ao nosso país, uma vez que essa medida está a ser tomada na Inglaterra. A medida que foi tomada hoje pelo Reino Unido, que foi uma medida de indicação de um conjunto de países, entre os quais não está incluído Portugal, que são dispensados da realização da quarentena ao regressarem ao Reino Unido, diria que é uma medida sem fundamento e, tecnicamente, temos vindo a explicar ao Reino Unido quanto não faz sentido. Aliás, a situação sanitária do Reino Unido é bem mais complexa do que a portuguesa. Para não ter dados mais detalhados, que terão aqui pouco interesse, diria que no dia 1 de julho morreram 176 pessoas no Reino Unido de Covid e até globalmente estamos a falar de um país que tem uma população que é cerca de 6 vezes a portuguesa e que teve até hoje cerca de 44 mil casos mortais. Aquilo que nós desejamos é o maior sucesso ao Reino Unido na limitação da situação sanitária difícil que está a viver. Mas, por isso, diria que passar férias em Portugal é mesmo das melhores opções de segurança que um cidadão britânico pode fazer. E, por isso, nós manteremos aquilo que está no despacho publicado esta semana, respeitando, aliás, as regras do acordo de saída do Reino Unido com a União Europeia, que é a de manutenção, a de aplicação ao Reino Unido de regras similares àquelas que aplicamos aos países da União Europeia, que o Reino Unido já não integra, mas ao qual pretende que gozar do mesmo regime durante este ano. E, portanto, essa lógica retaliatória não a temos aplicado. Aquilo que queremos é garantir condições de segurança e, portanto, o que queremos é que os britânicos saindo de um país com dados preocupantes e vindo para um país seguro como Portugal, que tenham aqui férias em segurança, respeitando aquilo que são as regras de saúde pública que em inglês também lhes estão a ser distribuídas. Sr. Ministro, Filipe Alborné, para a RTP, perguntava-lhe o seguinte: a RTP esteve em reportagem em algumas das freguesias, enfim, que apresentam situações mais problemáticas e pôde recolher da parte das populações, sobretudo na freguesia de Santa Clara, o testemunho de que há falta de policiamento nas ruas, nomeadamente em situações em que há ajuntamentos com alguma dimensão. Perguntava-lhe como é que poderia responder a isto e, se me permitisse ainda, em relação às situações que se têm verificado de algumas agressões a forças policiais, que começa a ser também recorrente durante este período de intervenção na pandemia, como é que o Ministério da Administração Interna responde também e pode responder às forças policiais que estão mais expostas neste momento? Bom, o Comando Metropolitano de Lisboa e, designadamente, as divisões que atuam nas áreas desses 5 municípios, dessas 19 freguesias, têm uma estreita articulação com as autarquias locais e, nessa medida, tem não só reforçado a sua presença no terreno, tem sido, neste caso, a Polícia de Segurança Pública, quem tem assegurado o contacto diário com as pessoas em confinamento
e tem intensificado a sua ação relativamente aos ajuntamentos. É exatamente essa ação reiterada que muitas vezes está na origem de práticas que são em si crimes contra o Estado de Direito. Não são meramente crime de desobediência e, por isso, não só as forças têm os meios adequados para agir com proporcionalidade nessas situações, como temos participado ainda ontem. Aliás, referi aqui, nestes 2 dias foram feitas 6 detenções, parte delas na área metropolitana de Lisboa. Além disso, as prioridades de política criminal para o período 2020-2022, que na próxima semana serão debatidas pela Assembleia da República, integram como uma das áreas de prioridade de política criminal as agressões a agentes de autoridade. Muito obrigado.